seus olhos, ore comigo em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelas tuas mãos estendidas sobre nós. Espírito Santo de Deus, tu tens a plena liberdade para falar aos nossos corações, para ministrar a tua paz em nossas vidas, para trazer, ó Deus, tranquilidade aos nossos corações. Meu Pai, vai jogando por terra toda resistência, todo o espírito e tudo aquilo que tente, de alguma forma, atrapalhar, ó Deus, a pregação da tua palavra, Senhor. Que o Espírito de Deus possa estar abrindo o nosso entendimento, para entendermos aquilo que Deus deseja falar conosco nesta noite. Assim, meu Pai, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quando o meu pastor, semana passada, me deu a escala do mês de julho, e aí eu vi que eu estaria escalado para estar ministrando hoje. A gente está sempre orando, pedindo uma direção a Deus, e essa mensagem que hoje eu estarei compartilhando com você, eu tinha uma linha de transmissão no qual eu acompanhava os nossos irmãos com oração todo dia de manhã, e essa mensagem eu tive o prazer de compartilhar ela de uma forma separada. Um dia eu falei sobre um determinado assunto, no outro dia outro, e assim sucessivamente. E aí, lendo a palavra de Deus, orando, buscando uma palavra para nós estarmos aqui compartilhando, sabe, essa chama ardeu no meu coração, e eu falei, nossa, tem aquela palavra que Deus falou muito comigo, e fui pedir essa orientação ao nosso Pai, e Ele nos deu essa confirmação de nós estarmos aqui compartilhando essa palavra com você. Eu falo para você que eu, para a glória de Deus, eu tenho uma facilidade muito grande de pegar a Bíblia e conseguir até planejar uma palavra. Mas aí, quando o pastor me convida, olha, o nosso coração parece que começa, um tumulto dentro de nós, uma aflição. Meu Deus, o que eu devo falar para a tua igreja? O que eu devo falar para a tua noiva, para os nossos irmãos? E essa luta vai até os últimos minutos, Mas a gente tem pedido ao Senhor para Ele estar nos ajudando nessa árdua tarefa, que não é fácil, de compartilhar a palavra de Deus. Para a gente ganhar tempo, abra a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 5, do verso 2 ao 11, que nós estaremos lendo. Você que está em casa também, essa passagem estará aqui à minha direita. Amém? Agora eu fiquei na dúvida se é direita ou esquerda, mas acho que aparece na esquerda. Mas diz assim em Lucas 5, para a gente ganhar tempo. Então, Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entretanto, num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescarem. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Amém? Só até aqui. Depois eu vou dar continuidade a essa leitura. Amém? Então, o nosso desafio de hoje é retirar desse texto alguns ensinamentos práticos para a nossa vida. Não ensinamentos de como ter uma pescaria bem-sucedida. Na minha vida toda, eu tenho 43 anos de idade, eu só fui pescar uma única vez. Eu, Cidelmar e Reinaldo. Não pegamos nada naquele dia. Você lembra, Cidelmar? Só comemos pão com mortandela e bebemos Coca-Cola a noite toda. Então, o nosso objetivo não é ensinar você,
a ter uma pescaria bem-sucedida, mas sim tirar alguns princípios daqui que podem contribuir muito para a nossa vida emocional, para a nossa vida espiritual e para o nosso chamado. Por isso que o tema é uma pesca, um milagre e um chamado. O primeiro grande ensinamento que nós aprendemos é que devemos lavar as redes diante dos fracassos. Nós lemos aqui que Pedro, os seus amigos, eles tiveram uma noite fracassada na sua profissão. Eles eram pescadores. Então, eles possuíam a técnica, a expertise da pesca, eles possuíam o material necessário, eles tinham os barcos, eles tinham a rede de pesca, tinham experiência e boa vontade, porque Pedro falou aqui, ele relatou para Jesus que tinha trabalhado a noite toda e nada tinha pego. Então, eles tinham tudo que precisavam para ter uma pesca bem-sucedida. Estavam num local onde tinha muito peixe. Mas, diferente disso, apesar da experiência, dos recursos materiais, o texto que nós lemos diz que eles não pegaram nenhum peixe e, chegando na praia, foram lavar a rede. E o que significa isso, lavar a rede? Lavar a rede significa se preparar para o dia de amanhã. O pescador, quando ele decide lavar a rede, é porque ele sabe que amanhã haverá um outro dia. Amanhã haverá uma outra oportunidade, aonde as coisas serão diferentes. Lavar a rede é se preparar para o novo que virá no dia seguinte. Então, diante dos fracassos, diante das perdas, é necessário a gente aprender com esse texto e lavar as redes dos nossos corações e se preparar para o novo que irá acontecer na nossa vida. Então, nós vemos aqui que eles tinham todos os recursos, não foram bem-sucedidos, mas estavam esperançosos para o dia de amanhã. A forma que deixa muito bem claro isso é que eles lavavam a rede para o novo que iria acontecer. Eles não jogaram a rede fora, eles não desistiram, eles simplesmente estavam lavando a rede. O sinal de lavar as redes é crer que o dia de amanhã será diferente. Lavar as redes é se preparar para o novo de Deus. Depois de um aparente fracasso, é necessário lavar as redes dos nossos corações e tentar novamente. Lavar as redes é crer que o dia de amanhã será diferente. Então, nós devemos lavar a rede dos nossos corações depois de perdas, fracassos, mortes. Ou seja, devemos lavar a rede e seguir em frente, crendo no novo de Deus. Crendo que Deus tem algo novo para fazer na nossa vida. Então, o primeiro tópico, eu gostaria que você guardasse no seu coração, que lavar a rede é tentar novamente. Tentar novamente. Às vezes, você teve um relacionamento, esse relacionamento não foi bem sucedido, talvez por falta de maturidade. E o que você precisa? Você precisa lavar as redes do seu coração e crer que Deus vai colocar alguém especial na tua vida e você será feliz. Às vezes você se planejou, estudou, fez a prova de um concurso ou de um vestibular ou do Enem e não conseguiu. É necessário lavar a rede do coração e tentar novamente. Não desistir diante dos fracassos, não desistir diante das dificuldades. Lavar a rede do coração é levantar a cabeça diante das perdas. Josué, quando ele perdeu o seu amigo, o seu mentor, Moisés, ele ficou abatido, mas ele teve que lavar as redes do seu coração, erguer a cabeça, porque ele tinha uma continuidade, uma missão para ser realizada.
Então, nós aprendemos nesse texto que diante de fracassos, perdas, coisas que não acontecem segundo a nossa vontade, é necessário lavar a rede, é necessário tentar novamente, é necessário levantar a cabeça e continuar crendo no agir de Deus. Então, não deu certo? Tente novamente. Lave a rede do seu coração e tente novamente. Às vezes, tentou abrir um empreendimento, não deu certo. Não desista, lave a rede e prossiga. Fez uma prova, não deu certo. Não desista, prossiga. Tentou aprender tocar um instrumento, teve dificuldade, não desista, siga em frente. Sabe, lavar a rede é um ato que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. Lavar a rede é crer que Deus está preparando o novo para amanhã. Deus está fazendo algo novo no dia de amanhã, né? Então, a gente precisa aprender isso, que nós precisamos lavar a rede e tentar novamente, e tentar novamente, e tentar novamente, porque Deus vai nos dar vitória. Então, quando nós lemos esse texto, nós aprendemos que diante de possíveis fracassos, precisamos lavar a rede do coração. Mas também aprendemos que nós devemos ouvir a palavra e fazer dela uma prática na nossa vida. Ouvir a palavra e fazer dela uma prática na nossa vida. Esse episódio que nós lemos da pesca, essa grande pesca, o texto chama a pesca maravilhosa. Esse episódio não foi o primeiro momento que Jesus teve com Pedro. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos ver que Pedro já tinha o conhecimento de quem era Jesus. Pedro já tinha o conhecimento. Jesus já tinha curado a sogra de Pedro, que estava enferma com uma febre. Mas naquele momento acontece novamente esse encontro entre Jesus e Pedro. E naquele momento que Jesus entrou no barco e pregava a palavra para as pessoas que estavam ali na praia, na beira da praia, com certeza o vento, levava a palavra que Jesus pronunciava aos ouvidos, das pessoas. Pedro estava dentro do barco, mas ele estava observando e aprendendo tudo aquilo que Jesus falava. E chegou uma certa hora, um determinado motivo e momento, que foi necessário Pedro fazer daquela palavra que ele recebia, daquela palavra que ele ouvia de Jesus, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, foi necessário ele fazer aquilo ali uma prática na vida dele. Então Jesus o desafia e manda que ele vá com o barco a um local mais fundo e lança a rede. E ele diz o seguinte, no versículo 3 e 5, do 3 ao 5. Entretanto, num dos barcos que era de Simão, Jesus pediu que afastasse um pouco da praia. E assentando-se o barco, ensinava as multidões. E Pedro ouvia. Então Jesus disse, leve o barco mais para o fundo, então lance as redes. E Pedro respondeu, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então, nós vemos aqui nesse texto que Pedro cedeu o barco a Cristo. E ali ficou ouvindo tudo o que Jesus falava. Mas chegou a hora dele fazer aquilo que ouviu em uma atitude prática. E nesse momento, ele nos deixou um grande exemplo de fé. Ele acreditou na palavra de Cristo e foi abençoado. Entenda que a experiência de Pedro com Cristo era bem anterior. E esse momento que estamos lendo, que relatamos aqui, Jesus disse para ele, Pedro,
afaste o seu barco e lance a rede. Então ele, pegando aquela palavra, aquela experiência, aquele contato que ele teve com Cristo, em outras oportunidades ele transforma aquilo ali em prática. E ele diz, sobre a tua palavra, né, eu lançarei a rede, e assim aconteceu um grande milagre. Irmãos, nós devemos ouvir a palavra de Deus e fazer dela uma prática na nossa vida. Não adianta eu estar falando aqui sobre a necessidade de lavar as redes do coração, se preparar para o novo, mas você não viver isso de uma forma prática. Não adianta estarmos ministrando sobre cura, mas você não tomar posse dessa palavra. Não adianta estarmos aqui falando sobre perdão e você não saber perdoar aquele que um dia te ofendeu. Então a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ouvir a palavra, mas também fazer dela uma prática na nossa vida. Fazer dela uma prática na nossa vida. O terceiro e o último tópico dessa palavra diz que Deus, Jesus, escolheu você diante de tantas opções. Diante de tantas opções. Lemos aqui que Jesus entrou dentro de um barco, de Pedro, diante de tantas opções que existiam. Vamos dar continuidade ao texto e ler aqui? Então, a partir do 6, fazendo um favor. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes dele começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros de outros barcos, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando ele os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Então o tópico 1, diante de um aparente fracasso, é necessário tentar novamente. Lavar as redes é tentar novamente, é crer no novo que vai acontecer amanhã. Tópico 2, precisamos aprender com esses homens e com a palavra de Deus, que não é apenas ser ouvinte, mas ouvir e praticar a palavra de Deus. Pedro teve experiências e no momento oportuno ele fez daquilo que ele ouviu uma prática, e aquilo teve como resposta um ato de fé, e ele então recebeu um milagre na sua vida. E o terceiro e último tópico diz a respeito de um chamado. Um chamado. Aquele local, aquele lago, né, não era um local privativo de Pedro, aonde Pedro ali realizava a pescaria sozinho. Quando você vai estudar a respeito desse lago, você vai ver que ali existia muitos barcos. Existe um autor americano, Harry Wesber, que ele diz que diariamente circulava naquele lago em torno de 2.000 barcos. Porque ali existia barcos que eram utilizados para pescaria, o de Pedro era um desses, mas existia também barco de transporte de pessoas que saíam de uma cidade para outra cidade. Então, segundo esse autor, existia mais de 2.000 barcos, mas Jesus escolheu justamente, diante de tantas opções, Jesus escolheu justamente o barco de Pedro.
Mas não escolheu simplesmente o barco, mas ele realizou através daquele barco 2 milagres. O primeiro milagre foi a pregação do Evangelho. Foi explanar a palavra de Deus para aquele povo. O barco que foi emprestado para que Jesus utilizasse como púlpito, depois virou um instrumento de milagre, aonde Pedro pôde ali colher uma grande quantidade de peixe. Mas eu quero que você entenda que diante de tantas opções que existia, Jesus foi diretamente no barco de Simão Pedro. Então, o que nós podemos aprender com isso? O que nós podemos aprender com esse fato? Diante de tantas opções, Jesus escolheu justamente o barco de Pedro. Foi no barco de Simão que ele escolheu para entrar e mudar o resultado da sua vida. O dia de Pedro começou com aparente fracasso, mas acabou com um grande chamado, com uma grande comissão. No mundo, existe aí mais de 7 bilhões de pessoas. Mas Jesus escolheu justamente você. Ele escolheu justamente o barco da sua vida para entrar, fazer o milagre e te convocar para algo muito maior. Você consegue entender isso? Que você tem um chamado de Deus. E que diante de tantas opções, Ele te escolheu. De tantas opções de pessoas formadas, com intelecto muito melhor do que o seu e do que o meu, diante de tantas opções, Jesus nos escolheu para estar aqui hoje. Jesus nos escolheu para estar pregando a palavra de Deus. Jesus nos escolheu para levar as boas novas aos quebrantados de coração. Então, diante de tantas opções, Jesus escolheu o barco de Pedro porque ele queria fazer algo novo. Diante de tantas opções, o Espírito Santo de Deus escolheu você. No Evangelho de João 15:16 diz: não fosse vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros para que dê frutos. Somos escolhidos por Deus. Somos escolhidos pelo Senhor. Talvez não sejamos os mais capacitados, mas Ele nos escolheu. E nos deu uma grande comissão: ser pescadores de homens. Pregar a palavra de Deus. Levar a palavra do Evangelho aos 4 cantos. Levar a palavra do Evangelho aonde nós ali estivermos. Então, Deus deseja usar do seu aparente fracasso para fazer uma vitória, para alcançar vidas. Note que se a pesca de Simão e de seus amigos fossem farta, dificilmente Jesus poderia usar com tranquilidade o seu barco para pregar ao coração de muitas pessoas. Então, primeiro, Jesus usa o barco para depois encher o coração das pessoas com a palavra que vem dos céus. E depois, usa o barco para encher com peixes que apenas Ele poderia fazer. Então, lembre-se, diante de tantas pessoas, Deus escolheu entrar na sua vida, não apenas nesta noite, mas Ele escolheu você, diz a palavra de Deus, antes da fundação do mundo. Então Ele escolheu você e quer fazer da sua vida um canal de milagre na vida de outras pessoas. Jesus escolheu você. Deixe Ele entrar na sua vida e fazer dela um canal
para abençoar outras pessoas. Então o dia começou com um fracasso para Pedro, mas acabou com uma grande comissão. E note que Jesus, ele fez esse chamado na vida de Pedro e falou: eu vos fareis pescadores de homens. Amém? Então talvez esse dia não tenha sido os melhores para você, mas eu quero que você entenda nesse momento, Cristo tem um chamado para a sua vida. Primeiro, o chamado para a salvação. E em segundo plano, um chamado ministerial. Quando Pedro recebeu o chamado na sua vida, ele largou o barco. Jesus, quando nos chama, ele manda apenas que nós possamos largar os desejos da carne e os pecados, os sentimentos que não provêm de Deus e seguir na direção que Ele deseja para a nossa vida. Então, nós aprendemos aqui um texto maravilhoso, um texto cheio de detalhes, mas nós aprendemos aqui alguns aspectos, não para ser um pescador, mas para ser uma pessoa muito bem-sucedida na vida cristã, para ser um servo e uma serva de Deus. Primeiro, gente, trazendo isso para a prática, né? Nós temos que aprender a lavar os nossos corações diante de perdas, aparentes fracassos, de derrotas. Sabe, eu sempre levei essa palavra no meu coração. Às vezes eu tomo uma pancadazinha na vida, no outro dia eu falo, eu vou começar novamente. Estudei durante muito tempo para um concurso. No dia da prova eu já sabia que eu não seria bem-sucedido, porque estava muito difícil. Estava muito difícil. E aí, uma prova cansativa, questões cansativas. E quando eu cheguei em casa, meu filho perguntou assim, e aí, pai, como é que foi? Eu falei, estou lavando as redes do coração. E amanhã eu volto a estudar de novo. Porque é um sonho, é um objetivo, é um desejo. Então a gente precisa aprender com isso. Não deu certo? Tente novamente. Nós precisamos aprender a transformar a palavra de Deus em prática para a nossa vida. Não basta apenas ouvir. Temos que ser praticantes da palavra de Deus. Não basta apenas ter experiência, mas sim praticar a palavra. Pedro teve duas experiências. A primeira foi a cura da sua sogra. A segunda experiência foi esse momento. Mas ele aprendeu, ouviu e colocou tudo aquilo ali em prática. E o terceiro tópico, para a gente ainda reforçar isso, lembre-se, você tem um chamado de Deus. O primeiro chamado que Deus tem na tua vida é o chamado para a salvação. Se você já é salvo, se você já foi liberto, se você é remido pelo sangue do Cordeiro, Ele deseja fazer o segundo chamado na sua vida, que é te chamar para fazer a boa obra do reino dos céus. E Ele não chama pessoas perfeitas, Ele chama pessoas com defeitos, Ele chama pessoas simples, Ele chama pessoas humildes, Ele chama pessoas com o coração quebrantado. Pedro falou, Senhor, apartai-vos de mim, pois eu sou pecador. Ele falou, é você que eu quero. Ele busca pessoas sinceras. Amém? Ele busca pessoas sinceras em nome de Jesus. Então, estou dentro do tempo, vou aqui abrir os pedidos de oração e eu espero que você guarde essa palavra no seu coração. Amém? Uma pesca, um milagre e um chamado. Lave as redes do seu coração, coloque a palavra de Deus em prática e entenda que Deus tem um chamado na sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aqui rapidamente ver os pedidos de oração dos nossos irmãos que estão em casa aqui, em nome de Jesus. Temos a nossa irmã Darli. Eu entendo a aflição de uma esposa que está com seu esposo debilitado. Na terça-feira estarei visitando o João, eu creio.
no milagre de Deus. 4 cirurgias. Mas eu creio que Deus está agindo e vai trazer esse servo de volta para casa, vai tirar ele daquele CTI em nome de Jesus. Aqui tem muitas pessoas que são milagre de Deus, né? Eu estou vendo ali o Marcelo ali, junto com a família. Cadê o Marcelo? Ele desceu ou não? Cadê o Marcelão aí? Ali, milagre de Deus aqui presente. Gisele, né? Marcelo pegou Covid, uma situação complicada, hospitalizado, pulmão altamente comprometido. Ligava para a Gisele, desesperada. Milagre de Deus. Irmão Otília hoje mandou um vídeo do irmãozinho dela que ficou entubado quase durante um mês. Milagre de Deus. Irmã Isabel estava enferma, 50% do pulmão comprometido. Ontem recebeu alta. Milagre de Deus. Tudo isso é um milagre de Deus. E eu tenho certeza, se eu fosse perguntar aqui, quem aqui recebeu um milagre de Deus na sua vida? Quem foi curado desse mal? Quem foi restaurado desse mal? Eu tenho certeza que muitas pessoas iriam levantar a mão e dizer, Deus me deu essa vitória. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor está sobre nossa vida. Então a gente vai orar pela vida do João, vamos orar pela vida do irmão Pedro, um idoso de 91 anos, está internado lá em Manilha, não está podendo receber visita do homem, mas o Espírito de Deus irá lá tocar naquela vida em nome de Jesus. Amém? Tem aqui o Wagner que pede oração pelo seu amigo, também o seu xará, o Wagner. Tem a Dulce que pede oração por uma menina, né, que está precisando urgentemente de um transplante. Ela não falou o nome, ela botou aqui. O nome dela é Mariana. Amém? Vamos estar orando pela vida da Mariana também. Diácono Luiz pede oração pela vida da irmã Terezinha, que é a mãezinha dele. Em nome de Jesus, então oremos a Deus. Aleluia. Fique de pé, porque eu creio no Deus de milagre. Eu creio no Deus que transforma as circunstâncias adversas da vida. Eu creio no Deus que transforma o impossível em realizável para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e amado Pai, primeiramente, Senhor, nós queremos te agradecer pela ministração da Tua Palavra. Por mais, ó Deus, que tenha sido uma reflexão rápida, sucinta, mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus está agindo e falando aos nossos corações. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço pela vida de cada irmão aqui presente. Eu peço pela vida de cada irmã. Eu peço a Ti, Pai, por a vida daqueles que estão em casa. Se existe, ó Deus, nesse momento, algum coração atribulado, algum coração, ó Deus, entristecido, que nesse momento o Espírito possa estar visitando essa vida, e que ele possa, e que ela possa lavar a rede dos seus corações. Meu Pai, em nome de Jesus, ministra, Senhor, o Teu Santo Espírito sobre a vida do Teu povo, Senhor. Faça com que eles possam levantar as cabeças, mesmo diante das perdas, e prosseguir, e tentar novamente, e não desistir no meio do caminho. Meu Pai, quantas famílias enlutadas temos encontrado, quantas pessoas têm perdido entes queridos, e encontram-se nesse momento entristecidas, amarguradas, deprimidas, Senhor. Pai, ministra a Tua paz sobre essas vidas. Ministra o Teu Santo Espírito no coração dos Teus filhos e das Tuas filhas. Lava esses corações. Retira toda a tristeza, tudo aquilo, ó Pai, que não provém de Ti, em nome de Jesus. Pai, eu Te peço, Senhor, eu Te peço forças, Senhor, para fazermos dessa palavra santa, dessa palavra eficaz, em prática na nossa vida. Como em diversos momentos, Senhor,
É difícil transformar essa palavra em atitudes, mas nós pedimos a Ti o Teu auxílio, nós pedimos a Tua ajuda, nós clamamos pela intervenção do Teu Espírito, ministrando na nossa vida, nos dando força, retirando de nós todo desejo pecaminoso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala em corações nesse momento, coloca no íntimo do coração que o Teu filho e a Tua filha foram chamados, escolhidos pelo Senhor, porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano grandioso na vida de cada um deles. E o primeiro plano é o plano da salvação, Senhor. Meu Deus, se ainda existem dúvidas a respeito da salvação em Cristo Jesus, que todas as dúvidas possam ser sanadas nesse momento e que eles possam ter a plena certeza, a plena convicção que Deus escolheu cada um deles para serem agente de transformação, para serem, ó Deus, comissionados para a pregação do reino de Deus, aonde quer que eles estejam. Assim, meu Pai, eu oro e te agradeço por essa palavra, mas também, ó Deus, eu te peço por essas vidas. Toma a vida, Senhor, do Wagner em Tuas mãos, a vida da Mariana, essa jovem que precisa de um transplante. Toma a vida da irmã Terezinha, a vida do João, a vida do irmão Pedro, Senhor. Faz o milagre, Senhor, acontecer nessas vidas, para a glória e honra do Teu santo nome. Toma também, Senhor, a vida do nosso amigo, do nosso irmão Guilherme em Tuas mãos. Visita, vai tocando, vai curando, vai trazendo renovo, vai trazendo bálsamo sobre essas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, vai visitando leitos, vai transformando casos, ó Deus, que aos olhos humanos, ó Deus, são difíceis de ser, ó Deus, transformados. Visita essas vidas com o Teu poder e com a Tua cura, Senhor. Vai trazendo tranquilidade ao coração dos familiares, vai abrindo portas. Transforma, meu Pai. Assim nós oramos e nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos na intervenção do Teu Santo Espírito. Nós cremos na Tua restauração. Nós cremos no Teu agir. E por isso, meu Pai, nós Te glorificamos e exaltamos, ó Pai, o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, ó Deus. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Irmãos, guarde essa palavra, essa breve palavra no teu coração. Nos momentos de tristeza, nos momentos de abalo, lave os seus sentimentos, lave o seu coração, levante a cabeça e siga em frente. Deus te desafia a pegar essa palavra e fazer dela prática na sua vida. E lembre-se, Deus te chama. Deus te chamou. Se você não tem certeza da salvação, ainda há tempo de você erguer os olhos para o Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu vou chamar aqui meu pastor. Já estourei aqui em 4 minutos. Amém? E aí, se ele quiser encerrar com louvor, fica a critério dele. Deus abençoe vocês. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Amém?